Olá amiguinhos, tudo tranquilo? Bem-vindos ao canal Biosfera. A aula de hoje é sobre camada de ozônio. E a aula de hoje, na realidade, vai ser uma historinha. Eu vou contar uma historinha para vocês, ok? Antes de seguir, deixa o teu like aí e te inscreve no canal. Olha só, era uma vez um planeta que foi formado há 4,5 bilhões de anos atrás. Esse planeta ele tinha uma aparência muito diferente da que ele tem hoje em dia. Com o passar do tempo, essa rocha incandescente foi esfriando e tomando contornos, tomando as formas mais ou menos parecidas do que nós temos hoje. Essa rocha, obviamente, ela não tinha esse formato, mas ela já tinha uma atmosfera. Essa atmosfera era muito diferente da que nós temos hoje, mas era bombardeado constantemente por 3 grandes vilões, o UVA, o UVB e o UVC. Eles bombardeavam a Terra numa frequência muito alta, numa intensidade muito alta, e isso impedia que os organismos que viviam na água conseguissem invadir o ambiente terrestre, porque a presença desses 3 grandes vilões causavam lesões na sua pele, tá? E isso poderia levar eles à morte. Até que um determinado organismo que vivia nessas águas resolveu produzir um elemento que traria grande vantagem para a vida no nosso planeta. Esse organismo eram as cianobactérias, que começaram a fazer um processo de fotossíntese e produzir oxigênio. Aqui é a fotinha de uma reprodução exagerada, um bloom de cianobactérias, essa camada verde aqui na água. Ok? Mas voltando, as cianobactérias começaram a produzir oxigênio numa quantidade tão grande, que eles mudaram a atmosfera do planeta. A atmosfera do planeta hoje em dia ela é composta basicamente de nitrogênio e oxigênio, os gases que são mais abundantes na atmosfera. Essa atmosfera ela é dividida em 5 partes: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Nós estamos na troposfera, a camada mais abaixo. E o que a gente vai falar hoje é da estratosfera, a camada onde a gente encontra a camada de ozônio, essa camadinha aqui bonitinha, tá ok? A camada de ozônio. Olha só, como a nossa amiga cianobactéria produzia oxigênio, graças à presença da radiação solar, essas 3 moléculas de oxigênio aqui, esses 3 oxigênios aqui, eles fizeram uma fusão quase igual lá do Goku, fusão, e criaram um megazord chamado de ozônio, o super ozônio, que vai proteger os seres vivos agora dos malvados raios UVA, UVB e UVC. Então o ozônio, nosso herói aqui, ele vive no parquinho que nós chamamos de estratosfera, e ele não é um, ele é vários ozônios que filtram a radiação ultravioleta. Ele não deixa com que ela passe na sua totalidade. Elas ainda passam, mas muito menos do que elas poderiam. E ainda, ele esbarra a radiação UVC. A radiação UVC, ela não consegue nem entrar, nem passar na nossa estratosfera, nem passar na nossa camada de ozônio. Eles já mandam ela de volta para o espaço. Por quê? Porque essa aqui é extremamente nociva, ela poderia nos causar doenças muito graves. Então, nós temos uma certa quantidade de UVA e UVB na nossa, que chega até a gente. A radiação ultravioleta, UVA e UVB, ela atinge diretamente as células da nossa pele. É por isso que no verão, quando a gente está mais exposto ao sol, a gente fica bronzeado. Porque o nosso corpo, ele produz uma proteína chamada de melanina, e essa proteína, ele tem a capacidade de bloquear o sol no núcleo das nossas células, nas células da nossa pele. Então, a pessoa, quanto mais melanina tem, ela tem uma vantagem muito maior em relação à pessoa que tem menos melanina na exposição solar. A pessoa que tem mais melanina, a pessoa de pele mais escura, se protege muito mais da radiação solar, da agressão da radiação UVA e UVB, do que a pessoa que tem a pele muito mais clara. Ok? Então, a camada de ozônio, ela filtra a radiação UVA e UVB, mas ela filtra, ela não impede a passagem delas. Passa, mas muito menos esse terrível vilão que pode causar envelhecimento precoce e câncer de pele. Ok? Então, para evitar isso, a gente tem que usar protetores solares.
Esses protetores solares, eles nos protegem justamente contra a radiação UVA e UVB, porque a radiação UVC nem entra no nosso planeta. Estaria tudo maravilhoso, tudo em perfeito equilíbrio, o ozônio fazendo a proteção dele lá, a gente usaria um protetor solar, ficaria tudo de boa e teria acabado essa história aqui. Mas não, eis que surge um elemento muito importante, que é o CFC. Embora que esse CFC esteja na forma de aerosol, ele é muito utilizado na produção de fluido refrigerante. Fluido refrigerante não é refrigerante de bebê, é o fluido que faz a geladeira poder, o refrigerador poder gelar. E o CFC ele foi muito utilizado para isso e também como propelente de aerosóis. Propelente é o que faz com que saia o aerosol, desodorante, inseticida. Só que os cientistas descobriram que esse CFC ele era nocivo ao nosso amigo ozônio. Ele fazia com que o nosso amigo ozônio começasse a ser destruído. Como assim? Bom, o CFC, na realidade, eles são 3 compostos juntos: cloro, flúor e carbono. Só que o cloro é um cara extremamente chato, extremamente irritante. Então imagina, tu tá lá preso dentro da geladeira, tu e teu amigo, o flúor e o carbono, cloro, flúor e carbono. O flúor e o carbono são triamigos, mas eles estão lá presos com aquele cara irritante que é o cloro. Quando eles são postos em liberdade, ou seja, quando a geladeira vaza o fluido da geladeira, quando o cara usa lá o desodorante que tem CFC lá e libera esse CFC no ambiente, qual é a primeira coisa que eles fazem? O flúor e o carbono dão no pé, porque o cloro é muito irritante, então eles largam fora mesmo. Largam fora e abandonam o cloro. Só que o cloro, ele sobe, né? Assim como o flúor e o carbono, sobe até a estratosfera, e lá eles encontram o nosso super-herói, o super-ozônio. Um super-herói não pode ver uma pessoa lá, no caso o cloro, lá triste, sozinho, abandonado, atirado no canto. Então o que ele faz? Ele resolve lá ajudar esse elemento em dificuldade. Só que no momento que ele vai ajudar, o cloro começa a fazer olha lá, ela tá mexendo no teu Facebook, pegou teu celular, olha lá sua roupa, é o teu chocolate. Começa a fazer intriguinha entre esse Megazord aqui. E o que acontece? Agora, esses 3 elementos aqui, ó, 3 que formam o ozônio, se separam. Um vai com cloro e os outros 2 formam uma molécula de oxigênio. Tá, e o que tem, Marcel? E o que tem que essa molécula de oxigênio não é capaz de barrar, volta aqui, a radiação ultravioleta. Então, quanto menos ozônio eu tiver aqui, maior vai ser a passagem da radiação ultravioleta para a Terra, causando lesões graves nos seres humanos, como câncer de pele, envelhecimento precoce, catarata, que é o problema de visão. A gente tem uma membrana no olho, essa membrana no olho ela começa a ficar opaca e tu não enxerga mais. Então tudo isso é causado pelo excesso de exposição à radiação ultravioleta. Por isso que é um perigo a gente comprar óculos sem procedência, porque o óculos sem procedência ele não tem filtro da radiação ultravioleta. E quando a gente coloca esse óculos, a nossa pupila dilata e a gente recebe mais radiação ultravioleta no olho. E isso pode causar problemas muito sérios ao longo da nossa vida. Bom, mas o buraco na camada de ozônio, não sei se vocês já ouviram falar, foi causado por esse problema, por causa dos gases CFC. A galera pegou, se reuniu e fez um pacto lá, pelo fim do uso do CFC. Até 2050 vai ser proibido produzir e comercializar qualquer tipo de CFC. Na realidade é proibido a produção, mas os que ainda tem, então até o ano 2050 todos os países do mundo vão extinguir esse tipo de gás, esse elemento, ok? E o buraco na camada de ozônio causado pelo excesso de produção de CFC, na realidade não é um buraco, é um local onde o ozônio ele fica mais delgado, fica mais fino, consequentemente a radiação solar passa com mais intensidade. E onde é que fica localizado esse buraco? Fica localizado exatamente em cima da Antártica. Nós estamos aqui, ó, o Rio Grande do Sul,
Tá bem aqui assim, ó, Argentina aqui, ó, e Uruguai por aqui assim, e Rio Grande do Sul por aqui assim, ó, tá? Então, bem em cima da Antártica está localizado esse buraco na camada de ozônio, ok? E ela está se recuperando, essa é a vantagem, ela está se recuperando. Quanto menos CFC é lançado, mais ela consegue se recuperar. É um processo lento e contínuo, leva muito tempo, mas se a gente não produzir mais, ela vai voltar à forma original, ok? Não é só isso. A outra parte da aula de hoje é sobre o efeito estufa. Sabe quando a gente está no carro, verão, estaciona o carro no sol, tá? Quando a gente entra, esse carro vai estar bem fresquinho, né? Não, vai estar assim, ó, que nem nosso amigo aqui, ó. Um calor dentro, um calor muito grande dentro. Por quê? Porque a luz do sol, ela consegue atravessar o vidro, tá? O calor do sol atravessa o vidro e fica aprisionado ali, começa a aquecer aquele ar que está ali dentro. E isso faz com que o calor no carro aumente. O efeito estufa é mais ou menos isso, tá? O que acontece? A radiação do sol, ela incide sobre a Terra e ela é refletida. Parte dessa radiação, desse calor vai embora, mas parte fica preso na atmosfera. A atmosfera serve como vidro do carro, ela retém, né, como a estrutura do carro, ela retém parte desse calor. Isso é o efeito estufa. E o efeito estufa ele é benéfico para nós. Por quê? Porque ele faz com que o nosso planeta mantenha uma temperatura de mais ou menos uns 15 graus. Uma média aí no planeta de uns 15 graus. Tá? Isso torna a vida propícia na Terra. Só que, com o aumento da poluição, com o aumento de metano, gás carbônico, óxido nitroso, até o próprio ozônio, de forma não natural, isso faz com que se crie uma camada de ar maior no planeta e vai fazer com que se retenha mais calor. Uma coisa interessante, gás carbônico, a origem desse gás carbônico, principalmente combustíveis fósseis, tá? Gasolina, então a gente precisa mudar a nossa matriz energética para poder diminuir a produção desse gás carbônico. Metano, decomposição do lixo, mas também tem um local muito importante que vem esse metano, do pum das vacas. Mas por que o pum das vacas, Marcelo? Tá de sacanagem, né? Não, é verdade. A vaca, com o seu tipo de alimentação, ela é um animal que é ruminante. Esse tipo de alimentação produz muito gás. E esse gás, quando ele elimina, é basicamente metano. Como há uma criação muito grande de gado, essa criação faz com que nós produzimos muito metano no planeta. E ele é um dos principais gases do efeito estufa. Um dos principais gases do aquecimento global. Ok? Então, metano e dióxido de carbono, ou gás carbônico, são os principais causadores do aquecimento global. Por que aquecimento global? Porque o efeito estufa, como a gente já falou, é um fenômeno natural, mas o aquecimento global é um aumento na temperatura desse efeito estufa. Quanto mais grossa a camada de ar que eu vou liberando aqui, mais calor vai ficar retido, menos vai ser refletido para o espaço. Quanto mais calor retido aqui, maior vai ser a temperatura no planeta. E o que eu tenho a ver com isso, Marcelo? O que eu tenho a ver com isso? Que o aumento da temperatura do planeta pode causar degelo das calotas polares. 90% do gelo do nosso planeta está na Antártica. A Antártica é um continente. Se é um continente, tem terra. Se tem terra, aquele gelo não está dentro d'água. Se não está dentro d'água, quando degelar, se aquilo tudo degelar, toda aquela água vai sair de cima da terra e vai para os oceanos. O que vai acontecer com o nível do mar? Vai subir. Consequentemente, muitos locais do planeta vão ficar submersos, vão ficar embaixo d'água. A nossa cidade de Rio Grande seria uma que isso aconteceria. Ok? Outra coisa, com aumento da temperatura, muitas doenças vão aumentar a sua área de contágio. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a cidade de Rio Grande que a gente está, nunca tivemos casos de dengue. Pelo menos nunca ouvi falar de casos de dengue ocorridos aqui.
Conforme começa a chegar aqui, o que vai acontecer? Vem o frio, os mosquitos morrem. Só que, se fizer calor por mais tempo, a área de dispersão do mosquito vai se aumentar cada vez mais. E daqui a pouco vai chegando em locais que antes não tinham. Ok? Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado da aula. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, comentar se está gostando, se não está gostando, ok? Muito obrigado a todos, um beijão, até a próxima.